Você já reparou que o Senhor Incrível é tecnicamente um cara irresponsável durante quase todo o primeiro filme? Ele mente pra esposa, ele some de casa sem explicar. Ele aceita uma missão secreta de uma pessoa que ele nem conhece direito. Ele coloca a família em risco por causa de uma obsessão que ele mal consegue nomear. E ainda assim, a gente não odeia ele. A gente entende ele. A gente até se identifica com ele em vários momentos. E isso é muito interessante. Porque o que a Pixar fez com esse personagem, e não é simples, eles construíram um homem completamente falho, que toma decisão errada atrás de decisão errada, mas que é tão humano em cada uma dessas falhas que você fica do lado dele mesmo quando não devia. Hoje eu quero dissecar o Senhor Incrível, não de um jeito vago, quero ir cena por cena, decisão por decisão, entender o que faz esse personagem funcionar tão bem, porque ele é considerado um dos personagens mais bem escritos da animação americana, e o que a história dele revela sobre um tipo de crise que muita gente passa, mas poucos conseguem nomear. Vamos começar do começo. A primeira coisa que o filme te mostra do Senhor Incrível é ele no auge. Câmera perseguindo ele pelos telhados, salvando pessoas, sorrindo, interagindo com fãs. Ele está no elemento dele. Você consegue sentir isso. Beto Pera não está só cumprindo obrigação. Ele está vivo de um jeito que vai ser muito difícil de ver de novo no restante do filme. E o filme faz isso de propósito. Ele te mostra o pico antes de te mostrar a queda, porque sem entender o que o Beto tinha, você não consegue entender o peso do que ele perdeu. Tem um detalhe nessa sequência inicial que muita gente não nota. O Senhor Incrível está atrasado para o próprio casamento com a Helena. Ele está no meio de um resgate quando percebe que a cerimônia está prestes a começar. E o que ele faz? Ele continua o resgate. Ele termina o que começou, mesmo sabendo que vai se atrasar. Isso parece um defeito. E é, mas é um defeito que revela muita coisa sobre ele. Beto Pera tem uma dificuldade genuína de colocar o pessoal à frente do herói. Para ele, ser herói não é um papel que ele desempenha. É quem ele é a parte mais essencial dele. E quando esses dois mundos colidem, o herói quase sempre ganha. Isso vai ser um problema gigantesco mais pra frente, mas nesse ponto do filme, ainda parece só uma característica simpática de um cara dedicado. Aí o filme pula no tempo, e quando ele volta, tudo mudou. A era dos heróis acabou. Processos judiciais, pressão política, uma série de decisões burocráticas que forçaram todos os supers a abandonar as identidades públicas e viver como civis. E o Senhor Incrível se tornou Roberto Pera, funcionário de uma empresa de seguros, casado com a Helena, 3 filhos, morando num subúrbio tranquilo. Do lado de fora, a vida está ok, mas tem uma sequência que o filme usa para te mostrar exatamente como o Beto está por dentro. E é uma das sequências mais bem construídas do longo inteiro. Ele acorda, coloca a roupa de trabalho, tenta apertar o cinto do carro que não fecha mais por causa da barriga que cresceu. Chega no trabalho, senta na cadeira pequenininha, ouve reclamações de clientes, tenta aprovar sinistros e é bloqueado pelo chefe a cada tentativa. Sai do trabalho, senta de novo no carro. Não tem diálogo, não tem narração. A Pixar só te mostra. E você entende tudo. Esse homem está sufocando. E o que torna isso ainda mais pesado é que nada está tecnicamente errado. Beto tem emprego, tem família, tem casa. Do ponto de vista de qualquer pessoa olhando de fora, a vida do Roberto Pera está ok. Mas por dentro, ele está carregando uma versão de si mesmo que não cabe mais em lugar nenhum da vida que ele tem agora. Agora vamos falar da cena que pra mim é a mais importante de todo o filme e que muita gente passa batido. O Beto está dentro do carro, estacionado na garagem de casa, no escuro, não está descansando, não chegou agora. Ele está lá de propósito, sozinho, ouvindo pelo rádio uma narração antiga de uma de suas batalhas de herói. Pensa no que essa cena está dizendo. A Helena está dentro de casa, a Violeta, o Flecha, o Zezé. A vida real está acontecendo do outro lado daquela porta. E o Beto escolheu ficar do lado de fora, no escuro, ouvindo uma gravação velha de quem ele costumava ser. O rádio, nessa cena, é uma droga. É literalmente a função que ele cumpre naquele momento. Cada palavra do locutor descrevendo as façanhas do Senhor Incrível é uma dose de algo que o Roberto Pera não consegue ter de nenhuma outra forma na vida que ele tem agora. E o mais revelador de tudo é que ele está escondendo isso. Ele não contou pra Helena que sai à noite pra brigar com criminosos. Ele não fala sobre o quanto está sufocando. Ele guarda aquilo como um segredo envergonhado, como um vício que ele sabe que não devia ter, mas não consegue largar. Essa cena dura menos de 1 minuto no filme, mas ela te diz mais sobre o Beto Pera do que qualquer diálogo que ele tem. Antes de continuar, para um segundo aqui. Se esse tipo de análise faz sentido pra você, deixa o like agora. Se inscreve no canal. E hypa esse vídeo para que mais gente possa encontrar esse conteúdo. Cada interação ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser apoiar de verdade, considere se tornar membro. Os membros me permitem continuar produzindo esse tipo de análise com essa profundidade.
e eu fico genuinamente feliz com cada pessoa que topa essa parceria. Os links estão aqui na tela. Agora vamos continuar. Tem algo sobre a personalidade do Beto que o filme vai construindo aos poucos, e que é importante entender para você acompanhar as decisões dele. O Beto não é uma pessoa que lida bem com a mediocridade. Não no sentido de ser arrogante, embora ele tenha momentos assim, mas no sentido de que ele foi construído desde sempre para fazer coisas grandes, para usar o máximo do que ele tem, para ser extraordinário. E quando você passa anos sendo extraordinário, quando isso é sua identidade, quando é assim que o mundo te reconhece e é assim que você se reconhece, voltar para a escala humana normal é quase insuportável. Tem uma cena no trabalho que ilustra isso perfeitamente. Um senhor idoso chega na mesa do Beto e pede ajuda. Ele quer saber como fazer uma reclamação contra a empresa de seguros, porque o sinistro dele foi negado e ele precisa do dinheiro. E o Beto, em voz baixa, escondendo do Gilberto Lima, explica exatamente qual formulário o senhor precisa preencher, por qual caminho, de qual forma, para que o pedido não possa ser negado. É um momento pequeno, mas é importante, porque você vê que o Beto não é incapaz de se importar com pessoas comuns em situações comuns. Ele consegue fazer isso, mas faz escondido, faz com culpa, como se usar a inteligência dele para ajudar alguém de forma anônima e invisível fosse insuficiente, como se ele precisasse que o mundo soubesse. Essa é a ferida central do Beto Pera. Ele não consegue encontrar valor em coisas que não são vistas. Agora vamos falar de um relacionamento que o filme usa de forma muito inteligente. O Beto e o Gelado. O Gelado, cujo nome verdadeiro é Lúcio Barros, é o melhor amigo do Beto. E tem uma coisa muito específica que eles fazem juntos que diz tudo sobre o estado emocional dos dois. Todo bowling, de noite, eles saem de casa dizendo para as esposas que vão jogar boliche e vão para a cidade lutar contra criminosos. Agora pensa no que isso significa. 2 homens aposentados, com família, com vida civil estabelecida, que toda semana precisam mentir para as mulheres e sair escondido para sentir que ainda existem de verdade. Não é só falta de responsabilidade, é uma necessidade emocional que eles não conseguem suprir de nenhuma outra forma dentro da vida que têm. O Gelado é interessante porque ele parece mais equilibrado que o Beto. Ele brinca, ele ri, ele tem uma esposa que claramente o ama muito, mesmo que ela seja completamente fora do quadro no filme. Mas quando o Beto decide embarcar na missão do Síndrome, o Gelado não vai junto. Ele sente o limite que o Beto não consegue sentir. Essa diferença entre os dois personagens é sutil, mas é real. O Gelado encontrou um jeito de saudade que não destrói. O Beto não encontrou. Agora eu preciso falar do Síndrome, porque ele não é só o vilão do filme, ele é uma das peças mais importantes para entender quem é o Beto Pera. Bochecha Pine era um garoto que idolatrava o Senhor Incrível quando criança. Ele queria ser parceiro do herói. Ele mesmo se chamava de Guri Incrível. Ele tinha criatividade, inteligência técnica, dedicação total, mas não tinha poderes. E quando o Beto rejeitou ele de forma abrupta e humilhante, algo no Bochecha quebrou de um jeito que nunca foi consertado. O que o Síndrome se tornou é a versão extrema do que acontece quando você não processa uma rejeição importante. Quando você pega a dor e, em vez de atravessá-la, você a transforma em missão, em obsessão, em toda a sua identidade. Ele passou décadas, a vida inteira, construindo tecnologia, criando robôs, matando supers, tudo para provar um ponto para um homem que provavelmente nem lembrava mais dele. Toda a vida do Síndrome foi estruturada em torno de uma ferida de infância que ele nunca deixou cicatrizar. Mas aqui está o ponto que mais me interessa nessa comparação. O Beto e o Síndrome compartilham o mesmo problema de raiz. Os dois estão vivendo em função de algo que ficou no passado. O Beto está tentando recuperar quem ele foi. O Síndrome está tentando destruir o que representa quem ele não pôde ser. São direções opostas, mas o motor é o mesmo. Os dois pararam no tempo. Os dois construíram a identidade inteira em cima de uma versão do passado que não existe mais. E os dois estão destruindo tudo ao redor por causa disso. A diferença é só a escala da destruição. Quando o Beto finalmente enfrenta o Síndrome, ele não está só lutando contra um vilão. Ele está olhando para um espelho distorcido de si mesmo. E eu acredito que em algum nível, mesmo que o filme não verbalize isso, o Beto entende. Agora vamos falar de um personagem que é constantemente subestimado nas análises do filme. A Helena. Helena Pera também era uma super-heroína. Também tinha carreira, identidade pública, missões. Ela também abriu mão de tudo quando a lei mudou. Também se aposentou, também assumiu uma vida civil, também teve que deixar para trás uma versão de si mesma que era importante. E ela foi em frente. Mas eu não quero simplificar isso dizendo que ela foi mais forte ou mais madura. Quero ir um pouco mais fundo. A Helena foi em frente porque ela fez uma escolha que o Beto nunca conseguiu fazer.
Ela redirecionou o que ela era para dentro da nova fase. Ela era uma heroína que usava a elasticidade para proteger as pessoas. Ela se tornou uma mãe que usa tudo que tem para proteger a família. A missão mudou de forma, mas não mudou de essência. Ela não perdeu quem era. Ela encontrou uma nova arena para ser quem ela era. E isso aparece claramente na segunda metade do filme, quando ela descobre que o Beto está sumindo, que tem algo acontecendo, e ela decide agir. Ela não desmorona. Ela não fica esperando. Ela coloca a Violeta e o Flecha num avião, enfrenta uma zona de combate, resgata o marido e no caminho descobre que os filhos são incríveis do jeito deles. Ela é, em muitos aspectos, o personagem mais completo do filme. Mas o filme centraliza o Beto porque é a crise dele que movimenta tudo. E isso é uma escolha narrativa interessante. A pessoa equilibrada raramente é o centro da história. É quem está em colapso que gera o drama. Por falar em camisetas de animação, aproveito para mencionar rapidinho. Se você curte essas histórias tanto quanto eu, dá uma olhada nas camisetas que deixei no YouTube Shopping aqui embaixo. São peças temáticas de animações que combinam muito com quem acompanha esse tipo de conteúdo. Fica a dica. Continuando. Tem uma sequência no filme que raramente é analisada com a profundidade que merece. É a sequência em que o Beto está na Ilha do Síndrome pela primeira vez, achando que está numa missão legítima. E ele está feliz. Não é uma felicidade exagerada ou performática. É a felicidade quieta de alguém que voltou para onde sempre pertenceu. Ele usa os poderes sem culpa. Ele improvisa, enfrenta desafios físicos reais, usa a força dele de verdade. Ele está de volta ao modo herói. E o filme deixa você curtir isso junto com ele por um tempo, antes de revelar que tudo aquilo era uma armadilha. Essa construção é brilhante do ponto de vista narrativo, porque quando a armadilha se fecha, quando o síndrome aparece e o plano fica claro, você sente a queda junto com o Beto. Porque você também estava por alguns minutos querendo que aquilo fosse real, querendo que ele pudesse voltar a ser herói sem consequências. Mas a história não deixa, porque a história está sendo honesta. Você não consegue voltar atrás, você pode revisitar, pode sentir saudade, mas não pode se instalar de volta num passado que já teve seu tempo. Tem um elemento do filme que eu acho que é menos discutido, mas que é muito relevante para entender a crise do Beto. O trabalho dele na empresa de seguros. Não é só um trabalho chato, é um trabalho que, por natureza, exige que ele negue ajuda às pessoas. O chefe dele, o Gilberto Lima, é obcecado em não pagar sinistros. Cada vez que o Beto tenta aprovar um pedido legítimo, o Gilberto bloqueia. E o Beto tem que sentar ali, com a força física de mover um caminhão com uma mão, incapaz de ajudar pessoas que claramente precisam de ajuda. Isso é uma tortura específica para o Beto Pera, porque a essência do que ele sempre foi, do que sempre definiu quem ele era, é proteger e ajudar. E o trabalho dele está estruturado exatamente para impedir que ele faça isso, até o dia em que ele não aguentou mais. Tem uma cena onde o Gilberto Lima está na janela, vendo um cidadão sendo assaltado na rua e proibindo o Beto de ir ajudar. E o Beto segura, até o Gilberto fazer um comentário condescendente demais. E o Beto pega o homem pelo pescoço e o arremessa pela parede. Essa cena é usada como comédia, e funciona como comédia, mas tem uma camada mais pesada ali. Aquele é o momento em que anos de frustração comprimida, anos de ser menor do que você é, anos de segurar o que você tem de mais forte, tudo aquilo explodiu. E a consequência é que ele perde o emprego. E de certa forma, esse é o empurrão que vai colocar ele no caminho da missão do síndrome. A Pixar construiu uma cadeia de causa e consequência muito precisa nesse personagem. Cada falha do Beto leva a algo. Cada decisão errada tem uma origem clara. Você nunca fica sem entender por que ele fez o que fez. Antes de chegar na conclusão, quero falar de algo que o filme faz com os filhos do Beto, que é diretamente conectado à crise dele. A Violeta e o Flecha estão suprimindo os próprios poderes, por ordem da Helena, que entende que o mundo civil não aceita supers. Mas essa supressão está claramente custando algo para eles. A Violeta é retraída, insegura, e ela usa os poderes de invisibilidade como extensão da personalidade que ela quer ter. Ela quer desaparecer. Inclusive tem uma cena linda que mostra isso. Quando ela vê o Toninho Rodrigues, o cara pelo qual ela é apaixonada, ela literalmente some. Não só de vergonha, ela usa o poder dela como escudo emocional. O Flecha é um menino de 10 anos, cheio de energia que não pode correr de verdade em lugar nenhum, que é forçado a ficar devagar quando poderia ser o mais rápido do mundo. Tem uma cena no início, onde ele deixa escapar um pouco da velocidade numa prova de atletismo escolar, e o professor Krop vai direto reclamar com a Helena. O Flecha foi punido por ser quem é. E o Zezé ainda é bebê, mas o filme vai deixando claro que tem algo ali. Ele reage ao ambiente, faz coisas estranhas que a babá Kari não consegue controlar.
Ele está transbordando poderes que ninguém ainda sabe dimensionar. Eles são a geração seguinte do mesmo problema do pai. Eles têm algo extraordinário e são forçados a esconder. E não é por acaso que é só quando eles são forçados a usar os poderes de verdade na Ilha do Síndrome que eles começam a descobrir quem são. A Violeta cria escudos pela primeira vez. O Flecha descobre que pode correr na água. O Zezé, no final, revela uma lista inteira de poderes que ninguém sabia. A família Pera não funciona suprimida, ela funciona sendo o que é, e isso vale pro Beto mais do que pra qualquer um. Agora vamos chegar no momento que muda tudo, a cena mais importante do filme. O Beto está preso na armadilha do Síndrome, imobilizado por aquelas esferas de energia, sem conseguir se mexer, e então o Síndrome ativa os mísseis apontados para o avião, onde estão a Helena, a Violeta e o Flecha, e o rosto do Beto muda completamente. Não tem mais o herói ali. Não tem o homem obcecado com o passado. Não tem o cara que está tentando provar alguma coisa para o mundo. Tem um pai, um marido, um homem que acaba de perceber, de forma absolutamente brutal, o que ele pode perder. Ele chora. Ele tenta se soltar com uma força que vai além do físico. E quando o Síndrome comenta que a mulher elástica era forte e que ele ficaria surpreso com o que uma mãe é capaz de fazer, o Beto não fala nada. Mas a expressão dele diz tudo. Ele sabe. Ele sempre soube, em algum nível, que a Helena era extraordinária. Ele só estava muito preso dentro de si mesmo para realmente ver isso. E quando eles se reencontram, depois que ela salva a Violeta e o Flecha e o Beto consegue se libertar, tem um abraço que o filme registra de forma muito simples, sem música crescendo, sem câmera fazendo drama, só o abraço. E é um dos momentos emocionalmente mais honestos do longa inteiro, porque não é o herói reencontrando a parceira, é um homem reencontrando a mulher que ele quase perdeu por causa de um vício que ele chamava de saudade. Depois desse ponto, o filme entra na reta final. E tem algo interessante acontecendo com o Beto nessa fase. Ele para de lutar sozinho. Não é uma mudança abrupta. Não tem um discurso bonito onde ele declara que aprendeu a lição. É mais sutil do que isso. Ele começa a confiar nos filhos, começa a reconhecer os poderes deles, a trabalhar com eles, em vez de tentar resolver tudo na base da força bruta. Ele e a Helena voltam a funcionar como parceiros. E tem uma cena específica que simboliza tudo isso muito bem. Quando o Flecha percebe que pode correr na água e começa a usar isso de forma criativa, o Beto olha para o filho com um orgulho que não é performático, é genuíno. É o orgulho de um pai que finalmente está presente o suficiente para ver quem o filho está se tornando. Esse Beto não existia no começo do filme. Aquele Beto estava tão dentro de si mesmo que mal conseguia realmente enxergar a Violeta, o Flecha e o Zezé. A virada não aconteceu porque ele decidiu ser um pai melhor. Aconteceu porque ele foi forçado pela situação mais extrema possível a largar a obsessão e aparecer de verdade. O que o arco do Beto Pera te diz. Se você juntar tudo, é que o problema dele nunca foi querer ser herói. O problema foi não conseguir enxergar que ele podia ser herói dentro da vida que tinha. Ele estava tão fixado em recuperar uma forma específica de ser extraordinário que não via que estava sendo extraordinário de formas que não sabia valorizar. A Helena te ama. Os seus filhos são incríveis literalmente e figurativamente. Você tem uma família que pega um avião e vai até uma ilha para te resgatar. Isso não é vida comum. Isso é extraordinário. Mas você não consegue ver isso quando está com os olhos fixos no retrovisor. A última cena significativa do Beto como personagem, antes do confronto final, é aquele momento em que ele está preso e chora. E diz, com a voz completamente despedaçada, que é o maior idiota do mundo, sem elaboração, sem discurso. Só um homem que entendeu o que tem de mais precioso no momento exato em que pode estar perdendo. E quando a família aparece, quando a Helena aterra ali do lado e a Violeta e o Flecha estão bem, e eles enfrentam o Síndrome juntos pela primeira vez como unidade, o filme está te dizendo que o Senhor Incrível finalmente chegou onde precisava estar, não de volta ao passado, na frente, com as pessoas certas. O que torna o Beto Pera um personagem tão duradouro não é a força física, não é o design, não é nem o humor que ele gera em vários momentos do filme. É o fato de que ele erra de formas que a gente reconhece. Ele não é um herói que falha por razões épicas. Ele é um homem que falha por razões humanas, porque não consegue largar quem foi, porque valoriza demais o reconhecimento externo, porque não sabe pedir ajuda, porque suprime o que sente até explodir, porque ama a Helena, a Violeta, o Flecha e o Zezé, mas não sabe demonstrar direito quando está sufocando. Essas são falhas de gente de verdade. E a Pixar construiu tudo isso dentro de um personagem que usa capa e move caminhões com uma mão. Esse é o trabalho deles no primeiro Os Incríveis. E é por isso que ele ainda funciona tão bem 20 anos depois. Inscreve no canal e deixa o like se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo.